O assunto que despertou atenção no mundo nesta semana foi o início da guerra no leste europeu. A invasão da Ucrânia pela Rússia gera preocupação sobre as consequências que esse conflito levará a todas as regiões do mundo. Nós conversamos com especialistas que ajudam a entender como a macro-região é impactada por essa nova crise global. Nós recebemos hoje no canal digital da Clube o professor de Direito Internacional Umberto Celli e também o especialista em agronegócio, e economia, professor José Carlos de Lima Júnior. Eu quero iniciar com o professor Umberto Celli, porque é um tema bastante complexo, talvez o tema mais complexo do momento, Mas hoje nós atingimos uma situação global que mesmo uma guerra do outro lado do mundo é como se ela estivesse aqui na nossa vizinhança, Então, para começo de conversa, doutor, o que o nosso cidadão precisa saber sobre esse momento? Bom, boa tarde, Felipe. Eu acho que você já tocou num assunto importante. Uma economia interligada e globalizada, qualquer acontecimento numa economia importante gera efeitos numa outra. Então, o Brasil, obviamente, é parte dessa economia internacional e está sujeito aos efeitos econômicos provenientes, no caso aqui, de uma guerra que estão acontecendo em outro país. Então, isso é inevitável numa sociedade globalizada que afeta não somente o país, o Brasil como um todo, mas algumas regiões, as regiões brasileiras em particular. Então, a população tem que estar atenta para isso, não encarar essa guerra como uma realidade distante. É claro que a população se comove com a brutalidade de toda a guerra, mas ela precisa estar inteirada sobre os efeitos que essa guerra hoje pode causar nela própria, na população. Daí a importância de se ter essa visão do aspecto regional. Acho muito importante isso, não só nacional como regional também. Correto. José Carlos, então para a gente começar, vamos pela característica econômica dessa nossa macro-região. Como ela especificamente é atingida por uma crise que se inicia ali no leste europeu? Primeiramente, é importante a gente colocar duas coisas a respeito desse embate que acontece nesse momento entre a Rússia e a Ucrânia. Nós, Brasil, nós fazemos uma grande exportação ali para aquela região, principalmente ali considerando açúcar, amendoim, soja e também carne. Portanto, essas cadeias produtivas, ainda que o volume exportado de soja não seja tão relevante, vamos assim colocar, para a Ucrânia em particular, para a Rússia em particular, o grande peso que nesse momento a gente precisa considerar é a participação principalmente de amendoim, que é produzido aqui na nossa região. E nesse outro lado, que eu coloquei uma segunda situação que a gente precisa trazer aqui a debate, é a relevância que a Rússia tem, principalmente na oferta de alguns insumos utilizados na agricultura, como é o caso de fertilizantes. Então, nesse atual momento, quando você pega e analisa, por exemplo, nitrogenados ou até mesmo a parte de potássio, a gente tem uma série de dificuldade ou um problema significativo que é com relação à importância desse país do leste europeu no fornecimento desse insumo utilizado na agricultura. Exatamente. Professor Humberto, nós estamos vivendo uma guerra ali, iniciou-se uma guerra com um poder de destruição absurdo, pelo poderio bélico, armamentício e tudo mais. E imediatamente nós vimos algumas autoridades, alguns chefes de Estado falando em sanções econômicas. Eu queria perguntar para o senhor, isso começa com sanções econômicas, mas essa questão impacta muito além da economia, Não, sem dúvida, porque por enquanto nós estamos no nível de sanções econômicas que são tomadas unilateralmente pelos Estados. Nós não chegamos num ponto ainda de sanções econômicas multilaterais. Então, essas sanções econômicas, claro, tem havido um esforço de coordenação muito grande entre os países chamados do Ocidente. Então, essas sanções econômicas que estão sendo tomadas realmente têm um impacto que vai além da própria Rússia. Então, voltando aqui e fazendo o gancho com o que disse o Zé Carlos, quer dizer, para o Brasil, eu concordo muito com ele no que ele falou, o Brasil é um grande importador de fertilizantes, e a Rússia é um dos maiores fornecedores de fertilizantes do mundo. Então, se a gente pensar que poderá, por conta dessas sanções
sanções econômicas, né? E vamos ver que haja uma pressão também sobre o Brasil. O Brasil tem sido instado a se posicionar de forma mais clara sobre a guerra. Vamos supor que haja uma pressão também sobre o Brasil para a importação de fertilizantes. Então, como o Brasil é dependente dessa importação, o Brasil, isso sabe bem o Zé Carlos, o Brasil precisaria buscar alternativas. Então, até onde eu estou informado, o Brasil poderia importar mais do Irã, do Marrocos, do Canadá e da China. Eu também destacaria a questão do petróleo. A gente não pode esquecer que a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Então, essa guerra já provocou um aumento nos preços de petróleo, né? E o Brasil é um importador de petróleo, né, refinado, quer dizer, já houve um aumento do preço do petróleo internacional. Obviamente, nós já estamos acostumados com o efeito, né, esse efeito que é repassado para o consumidor, né, dos aumentos de combustíveis. Isso afeta toda a cadeia, né, toda a cadeia produtiva. E se nós trouxermos o assunto para a região, evidentemente, quer dizer, o transporte, né, isso provoca um aumento dos insumos, isso provoca um aumento no custo de produção, que consequentemente vai afetar a inflação, né? Então, esse aspecto é muito importante. Agora, voltando ao foco da sua pergunta, realmente as sanções econômicas são tomadas pelos países do Ocidente, mas elas têm um efeito potencializador. Acabam afetando outros países, como é o caso do Brasil, né, que é um grande, como eu disse, e o professor e o Zé Carlos também, um grande importador de commodities, em especial o caso de fertilizantes, e sofrerá também as consequências com o aumento do petróleo. É verdade. José Carlos, o mundo todo, muito por conta da pandemia, padece de uma inflação, né? O brasileiro, principalmente nós temos discutido isso muito aqui na nossa macro-região, tem visto o salário dele se dissolver, né? Tem perdido o poder de compra com o seu salário. Agora, com essa crise que tende a crescer, ela, aliás, parece que ela só cresce a cada dia, como uma região produtora pode se proteger? Felipe, a sua pergunta é interessante no sentido da gente estar exposto hoje ao mercado globalizado. Então, você tem uma situação de que qualquer ocorrência em qualquer lugar do mundo, os efeitos, os seus desdobramentos ou os desdobramentos desse efeito, ele vai se perdurar e ele vai, digamos, alcançar a mais remota região. Então, essa situação de mercado globalizado, ela impõe o quê? Uma lógica de distribuição de cadeia de suprimentos. Hoje você não tem mais, quando a gente fala de cadeia de suprimentos, está dizendo assim, que uma empresa, independente do setor que ela atua, ela obrigatoriamente ela vai necessitar comprar algum tipo de matéria-prima, seja maquinário, seja aí insumos básicos, que vão ter origem em algum outro lugar que não dentro dessa própria empresa. Então ela vai estar comprando, seja na região ou muitas vezes fora da região dela, e nesse caso a gente fala até de importação de produtos. Então essa globalização dos mercados, ela globalizou a distribuição, digamos, da cadeia de suprimentos mundial. Portanto, qualquer nível de paralisia que acontece nessa cadeia, o desdobramento imediato é a falta do produto. Na falta do produto, você tem, do lado da indústria, paralisação da atividade dela, enquanto que do lado do consumo, o que você tem é que os poucos produtos disponíveis ficam mais caros. Então, quando a gente pega e olha, por exemplo, tudo que aconteceu em 2020 ou depois de 2020 com o início da Covid-19 e que se agravou em 2021 com a crise no abastecimento mundial de insumos e o próprio encarecimento dos itens que nós consumimos, o efeito mais visível desse problema de cadeia de suprimentos, eu acho que está no setor automobilístico. Tanto que nós vimos aí em 2021 a valorização dos carros seminovos, né, os usados, e por outro lado a ausência de carros novos para serem comprados. Ou seja, essa paralisia, ela é a primeira causa que a gente percebe. E quando você pega e observa a região do leste europeu, principalmente ali a localização da Rússia e da Ucrânia, nós já temos nesse atual momento uma paralisia que já vinha acontecendo há 2 semanas, que são dos navios que passam por aquela região, principalmente ali no Mar Negro. Então, quando você passa a ter uma notícia, por exemplo, de que aviões que fazem rotas comerciais estão alterando o seu caminho para não passar na região de conflito, o mesmo se aplica nas rotas marítimas dos navios de comércio. Então, a primeira situação que nós estamos percebendo é atraso de mercadorias
que tem origem naquela região. E quando você pega e olha da importância do agronegócio para aquela região no mundo especificamente, considerando a importação de insumos como como fertilizantes, como potássio, como nitrogenados, que o Brasil necessita e adquire daquela região, o primeiro impacto visível, com certeza, vai ser, de um lado, a demora na entrega desses produtos e, na pior das hipóteses, a depender aí a extensão do conflito e a própria demora da resolução do problema, a paralisia de fornecimento, o que torna extremamente nocivo se a gente pensar que isso acontece agora, já praticamente no final do mês de fevereiro. Portanto, nós estamos às vésperas do início do planejamento da safra agrícola 2022-2023, que começa efetiva a valer a partir de junho dos próximos meses. Ou seja, às vésperas de planejamento, nós temos uma situação grave que impõe um risco muito grande no abastecimento de suprimentos à agricultura. Professor Humberto, eu gostaria de um complemento do senhor, também gostaria de direcionar essa mesma pergunta ao senhor. Prevendo a crise, como uma região que já é bastante integrada, como essa macro-região de Ribeirão Preto, ou até mesmo buscando ajuda direto no governo do estado, como esses entes podem se precaver, se proteger? Bom, é evidente que, como bem salientado, né, pelo Zé Carlos, quer dizer, isso afeta toda a cadeia de produção, né? Então é preciso buscar alternativas, né? No caso de fertilizantes, como eu ressaltei antes, existem outros países que também exportam. Eu não sei se o Brasil conseguiria, buscando essas alternativas em outros países, se precaver ou compensar, caso isso se concretize realmente, né, a dificuldade no aumento na importação de fertilizantes, buscar essas fontes alternativas, isso seria uma forma de compensar prejuízos. Eu não diria mais que isso fosse uma questão de precaução, porque a realidade, a guerra é um fato hoje, né? Então, quer dizer, eu até diria, acho que é importante ressaltar isso também, quer dizer, primeira coisa, é buscar fontes alternativas, isso do ponto de vista da economia, né? Agora, eu queria chamar a atenção também para esse aspecto, quando se fala de precaução, eu acho que houve, do ponto de vista do direito internacional e do ponto de vista das relações internacionais, houve falta de precaução, porque isso era uma tragédia anunciada. Isso era um problema não resolvido desde 2014, quando Putin anexou a Crimeia. Então, a situação ficou mal resolvida no leste da Rússia, com conflitos. Então, o Ocidente, o chamado Ocidente, para usar a sua expressão, Felipe, na verdade deixou de se precaver, porque mais cedo ou mais tarde, a Rússia vinha dando indicações de que aconteceria. É uma questão geopolítica, é uma questão de cultura da própria Rússia, de história da própria Rússia, mas era muito provável, muito possível de se prever. José Carlos, para a gente finalizar, o Brasil e a nossa macro-região foi sempre muito importante nesse quesito, tem se acostumado a alimentar o resto do mundo, né? O nosso agronegócio tem esse poder. Frente a uma situação como essa, nós temos uma missão, e eu não sei se o termo é correto, nós temos até mesmo uma oportunidade no pós-guerra, no pós-crise? Então, Felipe, a sua pergunta ela é interessante porque quando a gente pega e observa qualquer situação de conflito, a primeira coisa que nós assistimos nesse atual momento são as sanções que estão sendo colocadas por algum país, por vários países. Então, as sanções, até nesse atual instante, elas estão muito restritas às sanções financeiras. A grande pergunta, eu acho que não chegaremos nesse nível, mas a grande pergunta é qual que serão os limites, qual que será o limite dos embargos, porque a gente pode chegar numa situação extrema de ter embargo de mercadoria, ou seja, de fluxo de comércio e serviços, principalmente com os países envolvidos. Nesse caso, a gente fala da Rússia, que é o país, digamos, que gerou toda essa situação. Partindo do pressuposto que a gente chega numa situação limite de embargo de mercadorias, aí o Brasil ele vai ter que tomar uma posição se ele fica ao lado dos países que assinam o embargo, ou seja, ficam contrários a esse fluxo de mercadorias com a Rússia, ou se ele desobedece e ele fala, não, vou manter meu fluxo de comércio de maneira independente.
E aí sim é que você pode vir a fazer uma análise dessa sua pergunta. E essa posição eu pressuponho que deva ser ficar ao lado da maioria em que a gente não, digamos, faria esse fluxo de comércio e serviço. Mas em contrapartida, isso também seria muito nocivo para o nosso país, para a nossa economia, dada a alta dependência que nós temos de vários insumos importados que têm origem naquela região do leste europeu. Então, essa divisão, né, a dívida sendo distribuída entre todos, já começa a ficar visível. Então, eu diria para você que a gente tem muito mais a perder com qualquer tipo de conflito do que se nós tivéssemos aí uma situação, digamos, de paz, em que as trocas eram feitas ou seriam feitas baseadas principalmente aí nas competências e competitividade de cada país. Infelizmente esse papo está só começando e nós vamos ter que acompanhar cada passo dele, né? Nós recebemos hoje no canal digital da Clube o professor de Direito Internacional Humberto Celli e o especialista, consultor em agronegócio e economia, José Carlos de Lima Júnior. Aos dois, muito obrigado.